Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Estão ouvindo? Tava só no webcam, então vamos lá. Então, vou recapitular, né? Eu sou a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, de Design de Interiores e Design de Moda. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat de qual curso que vocês estão, né? Porque essa disciplina de História da Arte, ela é bem vasta para diversos cursos que nós temos aqui na IES. Então, eu sou a Jéssica Zizak, vou falar um pouquinho de história para vocês, assim, mais tirar algumas dúvidas, se vocês têm a respeito da disciplina, alguma questão, alguma coisa nesse sentido. Eu deixei ali já no Forms, nos favoritos, para vocês preencherem a lista de frequência. Engenharia de Design Digital, que legal. E a Lucinete, de que curso que você é, Lucinete? A história, gente, é uma forma da gente conseguir compreender os nossos antepassados, né? O que eles vivenciaram, o que eles deixaram de... Eu ia falar, Lucinete, Design de Moda, eu já lembrei do seu nome. Então, vocês vão ver um pouquinho a respeito da história da arte, né? Da idade moderna à contemporânea, né? É difícil a gente falar de tantos períodos da história dentro de uma única disciplina. Então, a gente tem alguns movimentos artísticos da Idade Moderna, do Renascimento, do Maneirismo, do Barroco, do Rococó. É uma passagem bem rica, cheia de significados, de simbologias. Então, alguns artistas, seus períodos que até hoje, né, fazem referência a eles. Então, é muito importante vocês entenderem um pouquinho. Já na Idade Contemporânea, tudo que a gente está vivenciando, os momentos que foram importantes dentro desse período, que é o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, o arte nouveau, e fotografia, impressionismo, pós-impressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o construtivismo, impressionismo, expressionismo. São diversos movimentos que a gente está trabalhando dentro do período da história. Então, a gente tem... o professor Rafael dividiu em 4 unidades, falando um pouquinho sobre a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, uma introdução a respeito desses períodos dentro da história, depois os principais movimentos artísticos da Idade Moderna, os principais movimentos artísticos da primeira parte da Idade Contemporânea e depois da segunda parte da Idade Contemporânea. O que é importante vocês verificarem que a gente tem que tentar, esse período ele vai acontecer dentro daquele espaço e tempo planejado. Então, a gente sabe um pouquinho dos artistas, alguns movimentos que vão estar influenciando na nossa sociedade, seja ela na arquitetura, seja ela no design de interiores, seja ela no design de moda, seja ela no design digital. Então, são períodos, civilizações principalmente, né, que é esse trajeto artístico e cultural de uma sociedade
no mundo. Então, é muito importante a gente ter essas manifestações que elas acabam se misturando com a própria história do ser humano, né? Então, a arte é expressar os seus sentimentos, suas emoções, seus ideais, né? O que você estava vivenciando conforme o contexto histórico, o contexto cultural, né? Econômico também, dentro dessa determinada sociedade, tá? Então, as representações artísticas para esses determinados cursos, elas influenciam, sim, como a vida dos nossos antepassados, como eles se relacionavam e o que eles deixaram, né, de identidade, de herança para a nossa sociedade ainda, né, atual. Então, ali, o professor até coloca uma cronologia dos períodos da arte, da pré-história, lá no Paleolítico, as primeiras manifestações de artes nas paredes das cavernas, que é muito importante, né? Como que eles se expressavam, o que eles estavam vivendo, rituais de caça, por exemplo. Na Idade Antiga, a gente tem os clássicos, né? Gregos, egípcios e romanos. Então, é uma sociedade bem próspera, que deixou muitas evidências, principalmente a gente fala com a arquitetura, né? Na Idade Média, a gente tem a arte bizantina, a arte romântica e a harmônica, e a arte gótica. E na Idade Moderna, os principais movimentos é o Renascimento, o maneirismo, o barroco e o rococó. Se vocês forem tendo dúvida específica de alguma atividade, de alguma coisa, pode deixar no chat, que daí eu vou tentar resolver com vocês, tentar auxiliar aqui nas dúvidas, tá? Senão eu vou fazer uma pincelada geral dos períodos, tentar assim, uma forma mais breve, né, porque a gente tem de 15 a 25 minutos dessa live. Mas o que a gente tem que entender, como começou a Idade Moderna, né? O período da Idade Moderna é de 1453 a 1789. Então, o que estava acontecendo nesse período? Revolução Francesa. Tá? Então, vários acontecimentos que houveram expansões marítimas, o absolutismo, o iluminismo. Então, o primeiro estilo artístico que a gente tem na Idade Moderna é o Renascimento. Eu sou apaixonada pelo Renascimento. Então, a gente tem grandes artistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, lembra de Tartarugas Ninja, então é fácil da gente lembrar os principais artistas desse período. E essa arte ela vai acontecer com grandes transformações, então, através da substituição do feudalismo para o capitalismo. Tá? Então, a gente consegue ter alguma dentro do Renascimento, é um movimento muito, assim, de renascer, né? Influenciado na arte moderna. A gente tem algumas influências na literatura, na filosofia, questões urbanas e comerciais, então todo esse desenvolvimento dessa sociedade é um marco muito importante no Renascimento. Tá? No Renascimento, a gente tem o conhecimento, foi introduzido o estilo grego-romano nas expressões artísticas, né, algumas pinturas que revelam os talentos, como eu falei de Leonardo da Vinci, né, são artistas de diversas áreas, então eles não eram só a parte da pintura, mas também artistas de esculturas, por exemplo, então eles tinham um conhecimento profundo da arte, não só como uma forma de expressão, mas tinham um conhecimento científico, filosófico, religioso, literário, como eu comentei, para essa arte. Tá? O maneirismo, a gente tem ele foi uma forma de um renascimento mais tardio, então ele tem esse nome quando os artistas imitavam a forma que o Michelangelo pintava, né? O barroco, a gente tem aqui no Brasil vários elementos de barroco, Minas Gerais, por exemplo, então valorizava os movimentos das artes anteriores, né? E como essência do barroco é o sentimento, as emoções humanas, então foi muito influenciado dentro desse período. O rococó, eu aprendi na graduação, eu tenho, assim, sempre fala rococó, eu lembro da concha, remete muito para mim assimilar os períodos. Eu sou muito visual, então eu consigo lembrar de alguns elementos quando a professora de História da Arte ensinava. Então são traços muito decorativos. Então imagina uma concha, ela é toda trabalhada, toda minuciosa, tem curva, né, delicada. Então os traços do rococó são muito... A essência do rococó é aquele traço mais decorativo, mais ornamental, então algo mais voltado para os nobres, né? Valorizava, lógico, essencialmente os ornamentos. Então tem essa assimilação da concha que é mais fácil da gente gravar. Então na pintura, esses períodos, eles tinham essa renovação do clássico, os gregos, romanos, então grego-romano,
e aplicaram a perspectiva. Então, a gente consegue ter uma noção de profundidade dentro desses períodos. Então, como eu falei, teve um conhecimento mais na ciência aplicado na arte. Então, ter essa noção de profundidade, as obras eram mais reais, né? Questão de claro e escuro, então facilitava bastante dentro desse sentido. E uma outra manifestação da Idade Moderna é o conhecimento da anatomia humana. Então, eles dissecavam corpos para ter noção de como esculpir, né, o corpo humano, ele ter a questão da anatomia, ter proporções muito melhores, mas dar formas. Então, parecia que ter movimentos. Então, era um conhecimento dos músculos, né, das pernas, do corpo todo. Então, essa anatomia humana era de forma mais realista, tá? Então, cada pincelado você conseguia ter uma noção muito mais real, que as obras eram fidedignas, né, à realidade. Então, conhecimento de história, de teologia, de mitologia, era fundamental para o professor Leo. O artista, ele tinha diversos conhecimentos, não só a pintura. Então, ele tinha um profundo conhecimento dessas demais áreas para que a obra fosse muito mais valorizada. O divino, né, o religioso, ele assume um papel voltado na razão humana, né? Então, não era só a fé, não era só produção para a fé religiosa, e sim também na razão humana, tá? Uma obra que o professor colocou é o Parnaso, que está no Museu do Louvre. Então, tem essa questão da mitologia, mas também esse conhecimento do corpo humano bem, bem real, tá? As produções artísticas, elas seguiam esses temas religiosos, tá? Mas não era questão, porque a igreja era o maior patrocinador dessas obras de arte. Então, não só antes eles produziam pela fé, pela religiosidade, e agora mais não, né? Eles produziam, lógico que os temas eram sugeridos pela igreja. Tem até não sei se ainda está na Netflix, mas tem uma série do Da Vinci na Netflix que é muito legal. Então, fala a relação com Rafael, a patrocínio da igreja, toda essa vivência da vida dele. Então, é bem legal. Quem tiver interesse ou curiosidade de estar assistindo, é bem legal, tá? Os artistas da Idade Moderna, eles eram conhecidos como homens da Renascença, né? Então, eles tinham essa reação oposta à Idade Média, tá? Então, eles tinham ascensão do individualismo, mas, assim, o homem conhecia sobre si próprio. Marte, né? É uma série maravilhosa, ela é muito legal. Então, assim, ele fala não só mostra o papel do Da Vinci como pintor, tudo mais, mas como que era a sociedade na época. Então, é bem legal de assistir. Meu esposo, ele é administrador e ele adorou a série. Ele gosta dessa questão mais de museus, essas coisas, mas, assim, é muito legal, gente. A série é bem legal de assistir, tá? Então, os principais artistas que a gente tem na Idade Moderna. Leonardo da Vinci, lógico, né, o mais mencionado da história até hoje. Ele era considerado como um gênio, ele se dedicava a vários estudos do campos artísticos, né, então ele estava maior destaque no campo da pintura, é claro, mas ele estava, desde os 17 anos, ele estudou com o Andrea del Verrocchio, né, então teve a sua influência, também fala bastante dele na série. Há diversas obras de Leonardo da Vinci, depois foi Michelangelo também, então ele era pintor, ele era escultor, ele era arquiteto, era poeta, como eu falei, então nessas facetas dos artistas do período da Idade Moderna, então eles eram diversos campos, né? Caravaggio, as pinturas de Caravaggio são lindas, nunca vi pessoalmente, né, mas é maiores artistas do barroco, tá? Do século barroco italiano. Então ele era muito excêntrico o estilo dele, então suas próprias obras chocavam mais a sociedade, então eram pinturas bem revolucionárias para a época, mas Caravaggio é uma influência muito grande. A gente consegue ver também essa questão da profundidade nas suas telas. Que mais? O Sandro Botticelli também, né, participou da parte das obras da Capela Sistina em Roma. Que mais? As obras do Botticelli eram assim mais de melancolia, mais tristeza, as figuras femininas dentro das suas obras. Ele também trabalhou em conjunto na Capela Sistina.
foi perseguido pela igreja, enfim. O que mais que é interessante vocês trabalharem? Acho que são os principais artistas bem influenciados da Idade Moderna, tem bastante coisas de referência desses artistas. Já na contemporânea, a gente tem uma tendência artística que vai passar por grandes transformações, né? Com a Revolução Francesa até os dias atuais. Grandes revoluções artísticas, revoluções demográficas, tecnológicas, sociais, políticas, econômicas. Então, os vanguardistas da época buscavam uma forma de expressar, uma forma estética, uma nova forma, na verdade, de expressar o que a sociedade estava vivenciando naquele século. Tá? Então, a gente tem a principal característica era a liberdade, a expressão dentro dessas obras, as atitudes dos artistas. Então, é uma linguagem que criticava o que eles estavam vivenciando, tanto questão cultural, questão econômica da própria sociedade. Então, tem algumas imitações da natureza, com assim, personagens, algo mais sensível, utilização de forma de expressar, o inconsciente, então uma nova forma do artista interpretar a obra também, tá? Então, as pinturas, as esculturas, elas vão encontram-se ao abstracionismo, tá? Então, uma quebra de linhas, uma perspectiva única, cores mais tradicionais. Então, a gente tem o neoclassicismo, que é essa um novo grego romano. Então, as novas formas de tradições embasada no pensamento mais iluminista. O romantismo, ele concentrava no sentimento do artista como uma forma de expressão. O realismo representava, de fato, a realidade, tá? Mostrava temas do cotidiano também. O Art Nouveau é um estilo mais decorativo, depois uma forma de ser mais, como posso dizer assim, não uma arte mais fútil, como a gente pode dizer, né? O impressionismo, depois a gente teve o pós-impressionismo, então teve as características de umas cores, o pontilhismo, o fauvismo, que eram umas cores mais fortes, umas formas mais simples. O expressionismo já é uma arte mais abstrata, com mais dramaticidade, né? Representava o sofrimento do artista ou da realidade que estavam sendo vivenciada. O dadaísmo, o movimento mais anarquia, depois o surrealismo, que rejeitava os padrões estabelecidos, né, uma arte mais espontânea, então o artista era livre para criar o que ele sentisse, o que ele quisesse representar, tá? O expressionismo abstrato, ele teve uma origem mais da norte-americana, então ele rompe essa arte só ali colocada no cavalete, uma arte de ser exposta, então trazia essa questão do o espectador está vendo, né, uma questão de psicanálise, e o arte pré-pop e a arte pop, né? Depois, no final do século XX e no século XXI, a gente tem o minimalismo. Eu amo o minimalismo. Eu acho que é uma forma de arte de a gente traduzir algumas peças de design assim, mais pontuais, né? Uma arte mais limpa. Frase do minimalismo, menos é mais. A gente tenta reduzir a arte para o básico, ser o mínimo mesmo, como o próprio nome diz. A arte conceitual, né? Então ela traz o pensamento do artista de forma mais sem ser manipulado. Tem a arte conceitual ambiental, performática, o neo-expressionismo e a arte pós-moderna. Então, alguns movimentos assim, dentro de uma linha cronológica, dentro do período, tá? Que é bem interessante a gente trabalhar. Artistas do período contemporâneo. Tem o Géricault, ele trabalhou junto com Delacroix também, né, a parte do romantismo. Ele se dedicou aos estudos das obras de Rafael e de Michelangelo também. Ele tinha uma forma de pintar, obsessão por náufragos, né? Algumas coisas assim, mais de desespero, de coisas mais tristes. Então, ele trabalhou bastante a utilização do claro e escuro,
Ele admirava muito o trabalho de Caravaggio também. Ele utilizava a cor, né? Várias formas de representar, tá? Aí teve o Eugène Delacroix. O Eugène, ele era um pintor francês. Ele tinha grandes mestres como Monet, Cézanne, Picasso, né, vários outros artistas, e associou essas referências dentro dos trabalhos dele. Então, ele também tinha deixou grande influência para o impressionismo e neoimpressionismo. O Gustave Courbet, ele também foi um artista que se destacou nesse período francês. Ele pintava mais a questão da natureza, da vida do camponês, né? O Gardi é um arquiteto catalão. Ele tem várias obras, né? Gaudí, ele tem característica da liberdade da cor, da textura, da forma, né? Ele é um grande artista, grande arquiteto, né? Então, suas obras, a gente tem a Sagrada Família, que é uma referência muito grande do Gaudí. Então, grandes formas, mudança da construção, uma obra inacabada ainda, né? Monet é um dos pintores influentes da escola impressionista. Monet, ele tem uma exposição de arte, né? Ele tem por representar o que ele é sensação, não só a liberdade, né? A realidade. Então, Monet, ele tem Jardim de Monet, que é maravilhoso também. Tem o Cézanne, ele nasceu na França. Ele teve também uma série de pinturas, umas crises depressivas. Muitos desses artistas, às vezes, representavam o que eles estavam vivenciando na época. Pintava muito ao ar livre. Tem o Van Gogh. O Van Gogh na Holanda, ele tem ele foi internado diversas vezes, então no seu ateliê tem uma das obras geniais, que é A Noite Estrelada, né, do Van Gogh, e tem diversas outras referências dele, autorretrato, né, então ele tentou vários ofícios, né, então ele nunca se acertava numa certa profissão, e a pintura foi a referência de uma artista conhecida até hoje, né, e algumas obras ele acaba representando o retrato dele da depressão e posteriormente o suicídio dele. Que mais que a gente tem que falar aqui? Deixa eu ver se tem um. Aí depois a gente vai falar um pouquinho dos períodos em si, né? O professor comenta, mas questão de contextualização de cada um dos períodos, como que foi feito, o que acontecia, quais que são as características gerais de cada um período, do Renascimento, questão de racionalidade, dignidade, utilização das artes gregas romanas. Então, o professor deixa bem dentro da apostila, que até podia compartilhar com vocês a apostila aqui. Algumas obras que ele traz como referência e analisa as características de cada uma delas. Era mais para dar uma pincelada nos períodos para vocês, quem tiver curiosidade de estar vindo um pouquinho mais a respeito desses períodos da história. É muito legal quem tem a oportunidade de estar viajando, indo para o museu, vivenciando, né, essas obras, conhecendo um pouquinho mais, que é muito legal. Vocês têm um livro na biblioteca online de vocês, História da Arte e do Design, que ela fala bastante da arte, do seu movimento histórico, né, essas concepções da pré-história. Então, todos os períodos, o movimento que essas obras destacam dentro do design, principalmente no ensino aqui no Brasil. Né? Quero ver que eu queria pontuar um pouquinho mais para vocês. Acho que era mais... Deixa eu ver se ele tem algum livro, algum outro filme que ele comenta aqui. Acho que ele não colocou. Um livro que eu também adoro, que é um livro de cabeceira para quem gosta da parte da história da arte, é um livro da Graça Proença, História da Arte. Também tem na biblioteca online para vocês, tem PDF disponível aí no Google. A Graça, ela fala de uma forma bem clara, bem concisa a respeito da história da arte
da história rupestre, da arte da pré-história até a idade contemporânea. Então, ela mostra algumas imagens, imagens que estão em museus, algumas peças, algumas referências, movimentos artísticos que ocorreram no Ocidente e também no Brasil. Então, é bem legal. Tem um filme e um vídeo no YouTube sobre Renascimento também. É só Renascimento. O que mais? O professor fez uma série de seleção de imagens muito legais dentro da apostila. Ele acaba comparando, né, uma imagem e faz a comparação das características de cada um dos períodos. Então, é uma forma bem legal de vocês assimilarem essas características, conseguirem compreender de forma mais objetiva cada um dos períodos, tá? Alguém tem uma dúvida, gente? Alguma coisa específica? Acredito que não, né? Então, não esqueçam, por favor, de preencher o Forms, mas é uma disciplina, né, bem bacana que a gente está conversando, assim, ter uma live mais ampla a respeito dos períodos da história, de fazer mais analogias, né, então é bem legal. Tem outro filme que ele fala Entendendo a Arte de Neoclassicismo, tá? Quem tiver interesse, curiosidade. Gente, eu vou deixar aqui meu contato, para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Agradeço a participação de vocês, da Lucinete, da Mar, né? Estou aqui à disposição, tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Bons estudos para vocês. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Obrigada.